Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal teve uma sessão histórica em que condenou 3 participantes do maior atentado contra a democracia constitucional brasileira. Na abertura desta edição, o Jornal Nacional mostrou os momentos mais importantes da parte da manhã, em que os ministros condenaram o primeiro réu. Agora você vai ver como foram condenados outros 2 golpistas na sessão vespertina, depois do intervalo para o almoço. Tiago de Assis Matar foi flagrado pelas câmeras circulando por vários andares do Palácio do Planalto. Ele usava máscara. Investigadores conseguiram identificá-lo comparando as imagens com fotos dele, tiradas no presídio da Papuda. Também usaram a descrição da roupa que o próprio acusado fez. Tiago de Assis tem 43 anos e mora em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O subprocurador Carlos Frederico Santos, coordenador do grupo da PGR criado para combater os atos antidemocráticos, pediu a condenação do réu pelos mesmos 5 crimes do primeiro réu. E afirmou que as provas mostram que Tiago agiu contra o Estado Democrático de Direito. O advogado de defesa, Harry Valdir Ketwinkel Jr., negou as acusações e afirmou que Tiago somente entrou no Planalto para se proteger do quebra-quebra e que o réu não promoveu qualquer ato de vandalismo. No voto, o relator ministro Alexandre de Moraes rebateu o advogado de defesa, que usou parte do tempo para atacar o Supremo e divulgar fake news sobre os ministros. É patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. No voto, Moraes voltou a exibir imagens do dia 8 de janeiro e afirmou que a intenção do réu era de provocar distúrbios em Brasília para promover uma intervenção militar por meio da decretação da GLO, a garantia da lei e da ordem, o que não ocorreu. Nem o réu quis ser tão patético. Em momento algum o réu disse: entrei lá porque começou a confusão. Eu estava lá para socorrer as pessoas. Veja, nem o próprio constituído diz isso. Ele veio de Penápolis para São José do Rio Preto para participar de um ato golpista, para pedir intervenção, apoiar a intervenção das Forças Armadas. Já dissemos aqui, no julgamento anterior, eu disse ontem, que o intuito dessa turba violenta e golpista era exatamente forçar uma GLO, forçar um decreto de garantia da lei e da ordem. Por fim, votou pela condenação por 5 crimes, a uma pena de 14 anos de reclusão, 3 a menos do que a do primeiro réu. Moraes justificou que a diferença em relação ao primeiro réu foi porque Tiago não postou imagens do vandalismo, nem incentivou a conduta criminosa nas redes sociais. O voto dele foi seguido integralmente pelos ministros Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Rosa Weber. Cristiano Zanin também acompanhou o relator, mas defendeu uma pena menor, 11 anos. Como pela manhã, Luiz Roberto Barroso votou por condenar o réu por 4 crimes, já que considera que as ações para a abolição do Estado Democrático de Direito acabaram inseridas na tentativa de golpe. O ministro revisor, Nunes Marques e André Mendonça divergiram de Alexandre de Moraes. Nunes Marques entendeu que só há provas de que o réu cometeu crimes ligados à destruição do patrimônio público. Mendonça afirmou que há provas suficientes de que Tiago atentou contra o Estado Democrático de Direito, mas que não há elementos concretos mostrando que o réu agiu com violência de forma organizada. No fim, por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal condenou Tiago de Assis Matar pelos 5 crimes propostos pela PGR. Ele pegou 14 anos de prisão, com multa equivalente a R$44 mil. Na sequência, o Supremo começou a julgar Matheus Lima de Carvalho Lázaro, de 24 anos, de Apucarana, no Paraná.
Ele foi preso após deixar o Congresso no dia 8 de janeiro, quando seguia para a área central de Brasília. O subprocurador Carlos Frederico Santos voltou a pedir a mesma condenação pelos 5 crimes. A advogada Larissa Cláudia Lopes de Araújo chegou a chorar na tribuna. Disse que não havia provas específicas de que Matheus tenha participado dos atos de vandalismo. O relator Alexandre de Moraes apresentou diálogos encontrados pela Polícia Federal no celular do réu. As mensagens foram enviadas durante a invasão e defendiam o quebra-quebra e intervenção militar. Moraes votou para condenar Matheus Lima de Carvalho Lázaro por 5 crimes, no total de 17 anos. Como nos 2 primeiros julgamentos, Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber seguiram integralmente o relator. E, de novo, Cristiano Zanin votou com Moraes, mas com uma pena menor. Luiz Roberto Barroso voltou a defender a condenação do réu por 4 crimes, já que considera que as ações para a abolição do Estado Democrático de Direito acabaram inseridas na tentativa de golpe. Nunes Marques novamente entendeu que só há provas de que o réu cometeu crimes ligados à destruição do patrimônio público. André Mendonça teve que sair e não votou. No seu voto, o decano Gilmar Mendes foi enfático. Nós temos que fazer pelo menos 2 perguntas básicas. O que nós fizemos de errado para chegarmos até a isso? E o que nós devemos fazer para evitar que isso se repita? Isso é fundamental, que a gente diga para os escolares, para os alunos, para todos, porque isso envolve uma imensa responsabilidade. No fim, por 7 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal condenou Matheus Lima de Carvalho Lázaro pelos 5 crimes propostos pela PGR. Ele pegou 17 anos de prisão, com multa equivalente a R$44 mil. Os réus condenados ainda podem entrar com recursos no STF para tentar reduzir o tamanho da pena ou os valores das multas. A previsão é que o Supremo julgue nos próximos dias Moacir José dos Santos, o 4º réu, denunciado como executor dos atos golpistas.